Fala aí, galera, bem-vindos a mais um vlog. Estou aqui na frente do ginásio Gisela, onde eu vou jogar contra a Medicina Bragança. Tô animada, são tipo 8 horas da manhã. Eu vim lá de Guarulhos dirigindo. Gente, eu tenho muita coisa esse semestre, tá muito difícil a faculdade. Eu vou depois voltar pra casa, almoçar, naturalmente, e tenho que estudar. Agora eu entrei num modo que é basicamente assim: só quero conseguir os créditos. Tipo, eu não vou mais ficar tão apegada à nota. A minha nota tava legal, a minha média tava bem da hora, porque eu queria me inscrever no PITS. Me inscrevi no PITS, vamos ver se eu consigo passar. Mas já me inscrevi, já tô com francês, ok? Tipo, sabe, daqui pra frente o importante é eu conseguir os créditos. Não importa se eu ficar com 5, que é o suficiente pra, né, passar, se eu ficar com 10. Quero os créditos. E é isso. Sou transparente aqui com vocês sabem que eu sou estudiosa, mas eu sou zero apegada com nota de faculdade. Zero, zero, zero. Gente, falei muito. Vamos lá que eu preciso urgentemente colocar minha lente de contato. Vai jogar de óculos, cabelo solto? Claro que não, né, gente? Prendi o cabelo aí, coque alto, pra mostrar toda a minha calvície. E coloquei a lente de contato, que eu uso lente de contato. Eu tenho 4 graus e 4,5. É bem alto, assim, de miopia e também astigmatismo. E aí não tem como, eu só consigo jogar com lente de contato, senão eu não enxergo nada. E não consigo jogar de óculos também, obviamente. E aconteceu uma coisa muito interessante, que foi o seguinte: eu coloquei pra gravar, e aí depois eu percebi que não tava gravando. Então, tipo, só gravou algumas partes antes do jogo em si. Porque depois eu voltei pra ajustar a câmera, ver se tava bom o enquadramento. E simplesmente eu tirei da gravação. Eba! Aí eu fui no mercado, gente. Eu amo que do lado desse ginásio, meu Deus, tem um Sonda. E aí eu sempre passo lá pra ver as coisinhas, que eu gosto muito desse supermercado. Eu acho ele muito completinho. E aí eu vi várias xícarazinhas, mas eu não comprei nenhuma, gente, porque, tipo, inclusive essa é muito linda, eu devia ter comprado, eu me arrependi. Mas basicamente, eu tenho muitas xícaras, sou uma pessoa viciada em xícaras, mas ao mesmo tempo, as minhas preferidas são as mesmas que eu uso sempre. Então, tipo, eu compro só porque eu falo, ai, quero ter, assim, mas é isso, a ânsia de ter, o tédio de possuir, porque as minhas preferidas estão lá, estão sempre na pia, lavando e reutilizando. As demais são só de enfeite, que não faz o menor sentido, né? Aí eu levei essas coisas aí, limão, morango, saco de lixo. Oi! Voltei de carro pra casa, encontrei o meu pai e a gente foi almoçar junto. E aí aconteceu uma coisa muito legal, que eu recebi um buquê de cebolinhas. Flores pra você. Oi, gente, já estou em casa. Acabei de passar óleo no meu cabelo, porque ele tá meio roxo. Basicamente, eu fui matizar e aí eu deixei muito tempo e deu uma chumbada. Mas tudo bem, porque depois sai com a lavagem, com o tempo. Não sei se já vai sair agora. Mas eu passei o óleo pra dar uma umectada, uma nutrida no cabelo. Passei óleo de alecrim e óleo de rícino, que eu comprei numa perfumaria. Então ele é próprio pra cabelo mesmo. Eu vou estudar, tipo, uns 30 minutinhos, enquanto ele faz efeito. E depois eu vou tomar banho pra tirar tudo isso do cabelo. Eu ainda tenho hoje que fazer bastante coisa. Sobre o valor da riqueza manifestada. Então, condição da riqueza e quantifique a riqueza tributária, certo? Então, se você tem IPTU, vai tributar a propriedade, o conceito de competência tributária agora. Porque sempre, o conceito do lucro, realmente, quando vai tributária, você fala competência tributária, o conceito vai ser semelhante ao seguinte, né? O conceito tem as variações. Dizendo que competência tributária é o poder atribuído constitucionalmente para a criação do instituto determinadamente dentro do seu território. Então, quando você diz qual é a competência tributária, ela vai ser mesmo. A competência tributária pertence aos estados, porque são os estados que podem criar o ICMS. Qual a competência tributária em relação ao ISS para o IBS? Então, se fôssemos utilizar o conceito básico de competência, nós íamos dizer que esse imposto é, na realidade, um imposto federal. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado no sentido institucional. Quando existe competência privativa versus exclusiva, você aplica a lei, a Constituição, podem atribuir competência a determinado órgão ou a determinado agente, determinada autoridade, de forma privativa e de forma exclusiva. Quando atribui de forma privativa, é porque a competência é ao mesmo tempo que vai criar no âmbito internacional. Quanto a todos os demais impostos, eu falei todos, sem qualquer exceção, e de forma exclusiva. Quando atribui de forma privativa, é porque a competência é sua, mas você pode delegar para alguém. Né? O juiz da competência exclusiva diz quem vale matriz do balanço exclusivos que eles dizem que os veículos, os automóveis, podem atribuir dividado. Se alguém escrever na lei complementar, dizendo que institui a competência residual, porque a lista só tinha 4 tributos estabelecidos de apoio complementar, e essa lista foi aumentada para 7 tributos, certo? Então só podem ser de apoio complementar. Já eram assim, empréstimos compulsórios, artigo 4 da Constituição de Resolve complementar, impostos residuais, são os famosos agora. Essa lista foi aumentada
já eram assim, em compulsórios, artigo 4 da Constituição Federal Complementar, hipóteses residuais, estamos falando sobre eles agora, então esse artigo 154, primeiro exige lei complementar, certo? Essa normativa também essa, mas quando a empresa X compra o tributo, essa comprou, calibrou o tributo aqui na normativa de 10%, vamos transformar em normativa de tributo, né? Ela comprou por R$200, certo? Depois ela vendeu para a empresa Y, depois vendeu para o consumidor. Quando a empresa X comprou por 200, depois vendeu para Y, vendeu por 300. E vendeu para o consumidor por 600. Se você aplicar a lei integralmente de R$20, a empresa vai pagar R$20 e as obrigações na empresa X vai ter que pagar R$30, que é a incidência, 10% de 300. A empresa Y vai ter que pagar R$60, que é 10% de 600. Ela deixou receber só 60. Veja, aqui a carga tributária quase dobrou só porque, exclusivamente porque, ela circulou em 3 etapas. Se a economia funcionasse assim, as empresas iriam querer, se você produzir aipim numa etapa, certo? A gente deveria produzir aipim, melancia, jaca, porque as empresas não iriam querer produzir só China no Brasil, ou iriam tentar forçar a barra. Galera, segura essa dica. É o seguinte, tô assistindo aqui a aula do GRAM. GRAM é uma plataforma de concursos, voltada para concursos. Eu confio muito nessa plataforma, eu usei ela pro MP. Assim, tipo, a maioria dos concursos de nível médio, assim, de escrevente, próprio oficial, de promotoria, que foi que eu passei, eles exigem primordialmente lei seca, né? Mas pra você entender a lei seca, às vezes você precisa de uma base. Eu tava no meu primeiro ano de faculdade, eu fui atrás de uma certa base, e aí eu vi aulas no YouTube e vi aulas do GRAM. Muito boas, especialmente parte de processo penal, e alguns conceitos, assim, tipo, que eu não manjava mesmo, e precisava disso, sabe? E eu até pensei em ir atrás de algum material mesmo, tipo, tem muito material disponível de graça na internet, inclusive, mas eu tava fazendo faculdade, tava, assim, numa correria, era calor, então eu achava que, tipo, eu ainda tinha um negócio, assim, de, tipo, ler todos os textos que os professores passavam, e eu tava super longe de ter processo penal, então eu pensei, eu preciso estudar isso de uma forma, e precisa ser de uma forma suficiente, né, mas não muito aprofundada. Então, todos os materiais que eu encontrava, tipo, na própria biblioteca da Sanfrão, alguma coisa assim, eles eram muito doutrina, muito assim, sabe? E foi quando o GRAM apareceu, e eu assisti, tipo, as aulas de intensivo mesmo, da parte de processo penal, porque eu só comecei a estudar algumas matérias no pós-edital. E me salvou muito, assim, me ajudou muito. E desde então eu tô com o GRAM, assim, fiel ao GRAM. Eu acho que esse ano veio minha assinatura, que eu peguei uma assinatura, tipo, de 2 anos, se eu não me engano. E é muito bom, gente. E o que eu mais gosto deles é que, assim, tem a aula. E eu coloquei um cronograma aqui pra eu estudar por aula, porque eu tô lendo muito por causa da faculdade. E eu sempre preferi estudar lendo, mas a carga tá muito alta. Então eu sinto que eu preciso variar o método um pouco, sabe? Eu fiz muito isso quando eu estudei pra USP, quando eu estudei pra FUVEST, tinha matéria que eu estudei com videoaula, procurei videoaula na internet, dei um jeito, me virei. E algumas outras matérias, eu fui com foco em leitura. No geral, era muita leitura, mas uma outra matéria, ou principalmente, acho que não matéria, um ou outro assunto, eu pegava videoaula. Mas assim, variar esse método de estudo é bem bacana. Então, acho que varia de acordo com a matéria, de acordo com o professor, enfim, tem que variar no geral, porque vai ter horas que você vai estar cansado de ler. Mas você quer dar uma estudada, então de repente uma pessoa explicar pra você vai ser melhor, né? Ou se é uma matéria muito difícil, com temas muito complexos, uma cadeia de raciocínio muito longa, talvez a leitura não seja o melhor método, talvez você teria que ler, reler, e um professor explicando, te trazendo exemplos, sendo super, super didático, vai ser melhor pra você, sabe? E uma coisa que eu falei, né, uma chave aqui que eu tô fazendo, muito legal, que é basicamente, eles têm a aula e eles têm a degravação da aula. Tem aqui a aula, mas eles têm aqui a degravação da aula. Quando eu clico na degravação, que ele já tá aberto, mas enfim, ó, abriu aqui. O que eu fiz, gente? Eu peguei, eu selecionei todo o texto, joguei no ChatGPT e falei basicamente, tipo, crie 10 perguntas pra mim a partir dessa aula. E ele criou as perguntas, né? E aí eu vou agora responder pra testar o meu conhecimento. Então, olha aqui, ele perguntou em que circunstâncias a União pode exercer a sua competência extraordinária para quem criar imposto, o que caracteriza um imposto não cumulativo. Tipo, eu senti, assim, bem o principal da aula, sabe? Ele perguntou, e aí eu tento responder, tipo, vejo se eu sei, se eu lembro, e aí só depois disso eu vou para a próxima aula. Isso tá sendo bem legal e tem coisa, por exemplo, que eu perdi. Eu até tava prestando atenção, mas aí veio uma outra ideia, uma outra parte da aula
e um conceito acabou passando e ele perguntou aqui pra mim e eu já lembrava com uma certa dificuldade. Então é o tipo de coisa que eu vou anotar aqui. Ele deu aqui a resposta e eu vou anotar. E é isso mesmo, assim, tipo, eu sei que o que tá aqui tá certo, porque ele me explicando eu lembrei. Mas é isso, é tipo aquela parte da matéria que não é tão óbvia ou é um pouco nebulosa ainda na minha cabeça, eu vou anotar. Tipo, o que eu tô escrevendo no meu tablet não é um resumo de tudo, sabe? Tipo, pra eu olhar amanhã e relembrar tudo. Porque, na verdade, eu vou aprender muita coisa hoje, entendeu? E vou testar o meu conhecimento. E aqui tá, acho que aquilo que é um pouco mais novo pra mim, ou que é um pouco... ou que é diferente mesmo, que eu percebo que tem chances de eu esquecer. E é isso, é o que eu vou anotar aqui. Então, se você disser, o passaporte você guarda a candidato também. Tá pensando? Pergunta meu coração. Banho tomado. Agora o tônico. Gente, eu vou acender essa luz. Calma aí. O meu cabelo, ele ainda tá roxo. Tudo bem. Tá acabando o meu tônico poderoso. Durou mais ou menos 1 ano, porque eu também só passo na minha calvície gigante. Tipo, eu achei que crescer uns cabelos novos assim, mas eu ainda estou calva. Pô, podia engrossar esse fio aí, né? Nascer mais, crescer, ele fica do mesmo tamanho. Fica difícil defender, né? Em tese era pra eu usar todo dia, mas também em tese é pra usar sempre que lavo, eu não lavo todo dia. Então alguma coisa de errado não está certo. Eu usei quando eu lavei. E é isso, será que se eu começar a lavar o cabelo todo dia e passar ele todo dia, eu resolvo a minha calvície? Acho que é uma dúvida honesta. Nossa, tô penteando meu cabelo sem passar nada. Passar um resgata fios, que tá acabando. Ele é tipo um protetor térmico, mas tem outras coisas também. Eu já vou ler o que tá escrito aqui. Ele é um tratamento profundo, pré-shampoo, leave-in, umectação, mas aqui atrás tem mais coisas, ó. Fala que ele é protetor térmico e tem filtro UV. Eu gostei muito. Eu tenho um outro dele que é de coco, mas eu tô esperando terminar esse aqui pra eu poder usar o de coco, né? Que inclusive eu gostei até mais do cheiro. Mas eu não quero ficar desperdiçando produto, então eu não vou trocar. Vou terminar de usar aquele primeiro que eu comprei antes e depois eu troco. Agora, pentear o cabelo, começar pelas pontas. Gente, eu tava numa onda de deixar meu cabelo natural. O meu cabelo natural, ele é mais enrolado. Mas ele não cresce em todo lugar enrolado. Ele cresce, tipo, enrolado aqui. E no restante do cabelo, ele cresce mais ou menos liso. O que me incomodava. E tipo, eu deixei crescer natural. Aqui ele tava crescendo cacheadinho. Eu tava amando. Mas aí eu... deu uma louca assim, eu quis mudar. Sabe aquele negócio? Muda de fase, muda um monte de coisa. E aí eu falei, vou voltar pro meu cabelo liso. E voltei a fazer progressiva. Eu usei a Perfect da Bora Bella, gente. Eu usei aqui, ó. Eu usei esse aqui. É perfeita, na verdade. Falei tudo errado. Que ela é cheia de coisas. Ela é cheia de coisas pra nutrir, entre muitas aspas, o cabelo, né? É uma progressiva sem formol. E a Bora Bella também tem uma outra que acho que é Não Chore Mais, alguma coisa assim. Que é uma progressiva bem boa também, só que a diferença da Não Chore Mais pra essa aqui, pelo que eu entendi, é que essa aqui é pra cabelos um pouco mais judiados, né? Que é o caso do meu. Ele é, tipo, pra cabelos que passaram por química e tal. E como recentemente, tipo, isso aconteceu em novembro,
A gente tá agora em março, tá? Assim, tudo bem, faz um tempinho. Mas, tipo, eu loirei, mais ou menos, né? Tipo, eu descolori bastante meu cabelo. Eu fiz, tipo, muita química em pouco tempo, assim. Tipo, depois eu deixei meu cabelo respirar, mas eu fiz química, tipo, a cada 2 semanas eu fazia uma química nova, uma tentativa nova de arrumar o meu cabelo do jeito que eu queria. E nisso ele danificou bastante. Então eu escolhi esse aqui, essa progressiva, ao invés da Não Chore Mais. Como meu cabelo não é muito cacheado, eu usei e deixei, tipo, acho que foi 50 minutos. Eu deixei no meu cabelo o produto e depois pranchei. Eu ia fazer uma escova, mas a escova que eu comprei simplesmente pifou. E eu tive que devolvi pra Amazon, que era aquelas rotativas. Ela pifou, tipo, no primeiro uso. E aí eu devolvi, gente, E aí eu não consegui, tipo, escovar, eu só pranchei o cabelo. Eu não sei se fica bom o meu cabelo tão lisão, assim. O que vocês acham? Vocês acham que fica legal? Tipo, ele lisão, assim, escorrido? Porque eu gosto dele com um pouquinho mais de volume, sabe? Tipo, eu acho que assim fica um pouco sem graça. Não sei, não tô falando que quem tem esse cabelo é sem graça, mas acho que em mim fica sem graça. E então eu só queria que ele ficasse liso. Na verdade, eu nem sei muito bem o que eu queria, mas eu queria mudar. E ao mesmo tempo também não deixar escorrido. Então, acho que deu certo. E é bom, é muito mais prático, assim, porque quando eu vou, por exemplo, prender o cabelo pra treinar, fazer um coque, eu não preciso sempre, tipo, passar gel pra não ficar aqueles cabelos pra cima, sabe? Ele fica mais arrumado, mais alinhado mesmo, por causa da progressiva. Então tá bom, né? Acho que atendeu a sua finalidade. Meu, acho que o mais legal de pentear o cabelo é massagear a raiz, olha. Você faz assim, gente, que delícia. E eu vou fazer bastante isso pra ajudar no crescimento, porque falam que quando você faz assim, ajuda na circulação, né? E eu quero que meu cabelo cresça. Tá, terminei aqui, né? Penteado. Agora eu vou fazer uma coisa muito importante, que é lavar a louça. Eu preciso muito lavar a louça. Eu vou jantar e lavar a louça. Eu não mostrei pra vocês, mas eu falei que quando eu tomo banho, eu consigo tirar os cantinhos de esmalte, né? E olha aqui. Estão vendo? Realmente tira, tipo, água quente, tal, não sei o que, eu pego, só tiro assim no cantinho e sai. E por que não sai o esmalte que tá na unha? Porque eu passo palitinho, tipo, então eu meio que corto, meu Deus, como eu sou orelhuda. Então, tipo, eu meio que corto o caminho do esmalte, sabe? Tipo, a parte tá o esmalte, ela não fica inteiriça unha e pele. Eu passo só o palitinho pra, tipo, cortar assim. E aí aquele restante eu tiro no banho, porque eu sinto que se eu pegar o palitinho, eu sei que se eu pegar o palitinho, colocar no algodão e passar com acetona, existe uma grande chance de eu acabar tirando o esmalte, que eu faço isso direto. Não tenho muito essa habilidade. E aí, acabava que, tipo, a chance de eu errar era grande, de ter que pintar de novo. E ainda perdia tempo, sabe? Então, assim, se eu tô com tempo e tal, não sei o que, dependendo, eu até tiro. Mas, nesse caso, pô, eu tomo banho logo em seguida, sabe? Aí eu decidi unir o útil ao agradável. Agora vamos lavar a louça. Eu fiz 500 ml de café e pelo peso eu tomei 200 ml. Mas tá bom. É que também, olha a xícara que eu peguei pra ficar tomando café, tipo... Eu não sei se vocês sabem, mas eu tomo muito café. É porque eu não costumo fazer café em casa. Eu tomo o do trabalho, né? Quando eu trabalho, eu tomo no trabalho. Tipo, de manhã eu tomo cappuccino em casa. Aí vou pro trabalho e fico tomando café o dia inteiro. Mas, gente, eu tomo copos de café, sabe? Tipo, não é xícarazinha, assim, pequena. São copos de café. A xícara que eu tenho lá no caso, ela é quase um copo. Ela é bem grande mesmo. E aí... É isso, aí eu vou tomando, estudando e tal, e aí aqui em casa eu peguei uma pequena. E comecei a tomar o café meio tarde, tipo, umas 4 horas da tarde. E aí eu não tomei tudo. E eu não vou tomar tudo, porque agora
Meu Deus, 7 horas da noite não tem condições. Gente, não tem condições. Eu tô segurando tanta coisa aqui. O celular, as canecas que eu preciso descer pra lavar, a garrafa térmica, o meu tablet. Amoleceu, tem que incendiar. Eu sinto, gente, que essa série é uma série assim que eu assisti na última temporada pensando, será que quem tá escrevendo esse roteiro pensou em algum fim? Porque, tipo, as coisas vão acontecendo e não é tipo uma série que você cria hipóteses do que pode ser. E aí você fica, tipo, pensando, será que essa hipótese vai se provar? Não existe hipótese. Na minha cabeça eu não conseguia acreditar em nenhuma hipótese possível. Nenhuma. Tipo, sei lá, alienígena. Não, é outra dimensão. Não, nada faz sentido. Nenhum. E aí eu fico pensando se isso vai ter fim. Ou se eles estão esperando que cancelem a série por alguma razão. E aí eles não precisam dar um fim. Porque, cara, sério, eu não consigo mensurar um fim pra isso aqui. Tipo, não tem raciocínio, não tem lógica, mas por alguma razão acho que eu quero assistir justamente pra ver se em algum momento alguma coisa faz algum sentido, sabe? Assistam, apenas assistam. Rita! A gente procurou em tudo que é Ainda podemos vencer. Mas o que é que a gente faz? Eu não vou mais assistir essa série, porque eu não tô entendendo nada. E eu não quero entender porque eu não tô gostando. E é isso, não faz sentido. Nada faz sentido. Eu não sei se eles tentaram abrir alguma possibilidade de alguma teoria e eu não peguei. Mas nada faz sentido, só é assustador, só que é assustador de um jeito que também não faz sentido. Então eu desisti da série. Tipo, eu tenho uma lista de séries que eu desisti, gente, porque, tipo, um monte de coisa pra fazer, a série tem que ser boa pra me prender, sabe? E tem muita série boa, tipo, Supernatural, eu já fiquei viciada, tipo, séries muito boas, assim, eu pego, sabe? Eu grudo. Mas tem que ser boa, não é, tipo, qualquer série que eu vou assistir também. Essa From aqui eu comecei quando eu tava um pouco mais desocupada. E agora, cara, ó, faculdade, trabalho, casa, vocês viram. Não dá, mano, se eu não tô entendendo, não tem como. Não vou insistir nesse negócio, não tá legal, não. Aí eu comecei Arcane e eu gostei muito. Pra ter uma noção, eu nem assisti Round 6 ainda, a nova temporada que saiu, porque eu comecei e não me prendeu. E se não me prendeu, eu não insisto. Porque eu gosto de série que me prende, porque senão eu durmo. Porque eu coloco geralmente pra assistir a série quando eu tô fazendo alguma coisa, então não pode ser muito difícil. E também quando eu tô pra dormir. Então ela tem que ser realmente interessante. Senão eu vou dormir e não vou assistir, sabe? Tipo, não vou assistir nem 5 minutos. Então eu tenho esses dilemas pra conseguir assistir uma série. Esses probleminhas, mas é isso. From, esperei sair a nova temporada, não tô gostando. Acho que de lá pra cá, tipo, quando eu tava assistindo e até sair essa nova temporada, eu mudei de personalidade e eu não gostei mais. Eu tô tão perdida esse semestre, que tem muita coisa na faculdade, que eu pensei que eu tinha que apresentar um trabalho amanhã, que eu achei que eu era de um grupo, porque, tipo, eu tenho um grupo de amigos e a gente dividiu esse grupão em 2 grupos pra dar pra fazer o trabalho, porque acho que o máximo era 5, 6, não lembro. E por alguma razão, não, eu sei por quê, uma pessoa chegou e falou, gente, é semana que vem, hein? E aí acho que a pessoa achou que eu tava no grupo dela, esse meu amigo achou que eu tava no grupo dele. E aí eu acreditei que eu tava no grupo dele.
E aí eu ia estudar o caso, só que, tipo, ainda bem que eu fui confirmar com a minha amiga. E ela falou, não, mas você não é do nosso grupo. Você é só semana que vem. Ou seja, agora eu tenho mais tempo pra estudar o que eu quero e não o que a faculdade me obriga. E eu tenho uma caixinha de medicamentos, que na verdade eu uso como caixinha de suplementos, que é tipo, eu coloco vitamina do complexo B, Cognix e o do cabelo que eu esqueci o nome. Ah, é Lavitan, cabelo e unha. E o Alurax. As taxas, mas não estamos trabalhando em cima de manifestação de riqueza. Por isso, nesse artigo que citei, parágrafo 2º do artigo 5, taxas não poderão ter base de cálculo próprio de imposto, e o artigo 77 do CPM, separado diz que a taxa não pode ter base de cálculo fatigador e desde que mais prova imposto nem ser calculada em função do capital das empresas. Ele não fica igual, não há integral identidade de uma base ou outra. E isso ficou cristalizado em uma frase que acabou se tornando campeã de prova de concurso público, se dizer que é constitucional a adoção do cálculo de taxa de um ou mais elementos da base de cálculo próprio de determinado imposto. Se disse, na sua 95, que é inconstitucional da Municipal de Conservação do Estado de Liberdade, e efetivamente existe uma lei, foi editada a lei 7.949, falando base de cálculo, certo? E a lei também é o fatigador, já comentamos aqui nas palavras do próprio Supremo Tribunal Federal, que sem valorização imobiliária da contribuição pública não há contribuição de melhoria. Lembrar, obra pública. Por que eu estou grifando na voz e no texto aqui a questão da contribuição de melhoria falando em obra pública? Porque... Agora é a última do dia, antes de dormir. Eu vou fazer o meu Duolingo. Eu tô procurando fazer 4 lições por dia, então eu vou fazer, eu prefiro infinitamente fazer pelo computador, eu acho, tipo, muito melhor. E aí eu vou responder e vou... Ai, meu Deus, se eu gostar. Eu vou responder aqui as questões. Eu vou responder... Gente, cadê o pedestal? Calma aí. Porque tá me incomodando eu ficar balançando isso aqui. Vou responder as 4 lições do Duolingo e depois eu vou deitar. E antes de dormir, pelo menos é o que eu vou tentar fazer, eu tô tentando fazer, tipo, um diário de gratidão, assim, que... Porque, basicamente, eu acho que eu sumi, tipo, no começo do ano eu tive umas... A gente ainda tá no começo do ano, mas, tipo, mais no começo do ano, assim, janeiro, fevereiro, tive umas questões pessoais. Só que antes dessas questões pessoais, eu já tinha alguns problemas, eu estava com alguns problemas de... consciência, autopercepção, assim, no sentido de, tipo, nos últimos anos, agora também, de certa forma, mas acho que, tipo, nos últimos anos, eu vivia numa correria muito grande para alcançar alguns sonhos, como a USP e depois o Ministério Público, e depois que eu alcancei esses sonhos, a minha vida virou uma grande incógnita, sabe, de futuro, de, tipo, e agora? eu vivi aquele grande e agora, né? E eu não desacelerei, eu não saí do ritmo da cabeça de conquistar, ir atrás e ir perrengue, não sei o que, e curtir as coisas, sabe? Tanto que acho que num dos meus últimos vídeos do canal, eu falei, tipo, no final, assim, tudo que a gente quer no final do dia é ser feliz. E mostrei eu indo no vôlei, também mostrei eu nos ensaios da Academia de Letras da faculdade, cantando. Tipo, são coisas, assim, pequenas da rotina que me fazem muito bem e que dão sentido, de fato, à minha vida, sabe? Porque a nossa vida não é só conquistar as coisas, conseguir um emprego bom e fazer a faculdade que a gente quer, etc. Ou ainda, sei lá, evoluir na academia. Tudo isso é muito bom. Tudo isso, toda essa evolução, toda essa mudança, tudo isso é muito bom. Só que eu acho que não são essas coisas, tipo, essas coisas são partes, mas elas são incompletas por si só. Eu acho que tem que ter uma apreciação dessas pequenas coisas, como, tipo, as amizades,
coisas que você faz por fazer. A gente joga vôlei porque é legal, a gente gosta do vôlei. Cantar também. Não é só uma coisa de... Não é só uma apresentação. A gente canta porque a gente gosta do que a gente tá fazendo, sabe? É isso um pouco a experiência do flow. De, tipo, aquilo que a gente faz, a gente vê sentido nisso mesmo, entendeu? E eu sinto que nisso de produtividade, nisso de conquistas, a gente foca muito no resultado. O que faz sentido para muitas coisas na nossa vida, mas se a gente busca resultado em tudo, a gente não aprecia. E eu acho que eu tava muito nesse momento de, tipo, conseguir muita coisa, tipo, conseguir entrar na faculdade que eu queria, conseguir passar no Ministério Público, tava trabalhando num lugar legal, já tava, assim, entre aspas, com a vida ganha, né, como falam, assim, porque sem grandes preocupações, tipo, dá pra eu viver pro resto da minha vida no emprego que eu tô, se eu quiser, e também não pago faculdade, então eu tenho muitas... Eu tenho essas coisas, assim, que me aliviam, mas ao mesmo tempo eu estava ansiosa, estava angustiada, porque eu vivia tanto nisso de, tipo, provas, conquistas, resultados, que eu não apreciava as coisas que não são apenas sobre resultado. E eu tava, assim, nessa percepção, sabe? De falar pra mim, tipo, essas coisas... são essas coisas que me fazem feliz. Tipo, quando eu tava no vôlei, quando eu tava lá na Academia de Letras ensaiando, eu tava feliz. E quando eu não estava e pensava em outras coisas, tava nessa lógica assim tal, eu me sentia pressionada. E aí, enfim, aconteceu um monte de coisa. E hoje eu percebo que, às vezes, esse processo de tomar consciência das coisas que são boas para nós, por si só, tomar consciência disso, ser grata por isso, não apenas quando a gente tá fazendo, mas também pela existência dessas coisas e enfim, valorizar essas coisas, talvez seja um exercício diário e talvez até mesmo manual, assim, no sentido de, tipo, você parar e refletir a importância dessas coisas. A importância, às vezes, da sua família, a importância da sua saúde, sabe? Porque são coisas que a gente se acostuma e vai atrás daquilo que a gente não tem. A gente vai atrás de suprir faltas. E acho que especialmente na geração que a gente tá, a forma como as coisas são, cada vez produzir, resultado. E esquece de apreciar o processo e coisas que não são tão focadas em resultado, mas na coisa em si. Eu percebo que, por exemplo, eu jogava muito melhor vôlei quando eu não ficava pensando apenas em resultado ou apenas em não errar, quando eu ia me divertia. Eu percebi que eu cantava muito melhor quando eu não ficava presa a cada nota que eu tinha que fazer e só deixava fluir, sabe? Então eu acho que deixar a vida nesse tom é mais ou menos o que eu quero pra mim nesse ano e pro resto da minha vida. Mas uma meta especial que eu coloquei pra esse ano é buscar essas apreciações. Eu acho que eu cheguei nesse momento da minha vida que essa necessidade, assim, se tornou bem evidente. Interessante, né? Enfim, vamos lá.